A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para podermos falar da palavra de Deus. E hoje nós estamos terminando mais um trabalho, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mais uma obra é feita, e quando nós terminamos uma obra, a gente é motivo de muito louvor, de muitas graças, porque não é fácil não, né? Eu creio que, por mais que às vezes aparenta ser um trabalho simples, bem simples mesmo, mas é um trabalho de responsabilidade, onde a gente está pregando e estamos responsáveis daquilo que nós falamos diante de Deus. Por isso, eu quero deixar essa nota para você aqui. Antes de nós entrarmos pela palavra, eu queria pedir a sua colaboração, né? Que você deixe aí o seu ok, né? Que deixa também aí os seus comentários e compartilhe essa mensagem, compartilhe, divulguem, né, o canal para que outras pessoas possam ver também, ouvir também e ver a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Estamos contando com você aí. Você fazendo isso, você estará colaborando com o reino de Deus, colaborando com a obra do Senhor, né? E estamos aí para podermos divulgar o reino de Deus de uma forma responsável e simples, né? Porque pregamos de forma simples também, né? Bom, amado, hoje nós vamos finalizar o nosso curso, o curso em missão com Deus, e vamos finalizar hoje. Esse curso ele tem 8 unidades, e essas 8 unidades, e hoje estamos na 8ª unidade, né? Graças a Deus. Terminando mais uma obra aí. E hoje vamos falar sobre uma pessoa muito importante no Evangelho. Vamos falar, o título hoje da nossa unidade é João na missão com Deus, a experiência de todos os povos em adoração. Bom, amados, quem conhece a Bíblia e quem lê a Bíblia regularmente, se ouve falar de João. João, ele teve a sua importância no Evangelho, né? Ele era apóstolo, foi um apóstolo de Cristo. Ele escreveu os Evangelhos de João, o Evangelho de João, que vem depois de Lucas. Ele escreveu três epístolas, que é a 1ª João, 2ª João, 3ª João. E a maior obra, né, que ele escreveu foi o Apocalipse. E foi aquela obra ali, e foi aquela revelação que Deus deu a ele, é que nós hoje temos ciência como é que vai acontecer no fim aí. Mas antes de nós falarmos sobre isso, né, e nós estamos aqui com o primeiro tema, o primeiro momento aqui do nosso estudo, eu queria compartilhar, porque a vida de João, ela é vivenciada de uma revelação da glória de Deus na vida dele. E todos nós que estamos em progressão, em andamento de maturidade, de crescimento espiritual, todos nós precisamos ou passamos por uma experiência, e essa experiência ela vai servir de marco para a evolução do Evangelho e para a nossa vida também. Nós vamos ter um exemplo na Bíblia, qual foi o marco na vida de Moisés, né? As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. Qual foi a marca de Davi, o gigante, matar aquele gigante ali? Qual foi o marco na vida de Josué? A vitória dele sobre a cidade de Jericó. Enfim, nós temos aí várias coisas. Temos Abraão, né, que nós já falamos aqui no nosso curso, que o marco dele foi quando ele levou o seu filho para ser sacrificado ali dos lados dos montes lá de Moriá. Então, queridos, cada um tem um marco, e todos nós precisamos desse marco. Essa é a transição da revelação de Deus, que a qual ele nos dá, que vai fazer uma transição para podermos seguir o Evangelho, seguir e termos uma revelação, uma evidência do poder de Deus nas nossas vidas. Eu, por exemplo, tenho 2. Eu poderia dizer que tenho 3, né? Mas eu queria comentar sobre o primeiro e o terceiro, e o segundo vamos passar rápido sobre ele.
A primeira experiência que eu tive, eu ainda era novo convertido, e Deus me deu uma revelação na minha cama, e eu estava com a Bíblia aberta e pregando para uma multidão. Ali foi a primeira experiência que Deus me deu, foi uma visão que Deus me deu, e aquela visão, ela teve uma significância muito grande para a minha vida, porque foi a partir daquela visão, que eu comecei a me envolver com o estudo da Palavra de Deus. Tem uma segunda que me marcou muito também, foi quando eu estava sozinho dentro de casa, e eu comecei a clamar ao Senhor, orar de uma forma tão intensa, que a glória de Deus invadiu onde eu estava, e eu senti que uma mão era posta sobre meus ombros, e eu me desesperei, é claro, né? Porque eu tive um contato com a glória de Deus, e eu me lembrei até de Isaías nesse dia, né? Imaginamos que Isaías passou, o que sentiu quando ele viu a glória de Deus ali no templo. Então, essa foi a segunda experiência. Eu tive a terceira, já foi aquela experiência que Deus te dá, aquela revelação que Deus te dá, e a partir dali é que a gente vai ter certeza absoluta do que eu tenho, o que temos para fazer. Eu estava no monte, e aí, quando nós sempre estamos trabalhando no monte, a gente faz campanha no monte, aí nós fizemos sempre nós fazemos uma oração individual, particular, primeiramente, privativa, né? E eu fui fazer minha oração. Eu pus meu rosto no pó, na terra. Eu senti quando alguém dava passos e parava próximo de mim. É evidente, tomei um susto, me levantei, quando não vi que não era ninguém, aí percebi que era Deus, era Jesus que estava ali. Então eu dobrei novamente meus joelhos e comecei a clamar a Deus, comecei a falar com Deus, e naquele dia Deus me deu visões como fosse uma televisão, e eu via tudo, e Deus me mostrava tudo, me falava tudo que Ele iria fazer na minha vida. E a partir dali eu comecei a trabalhar, e como estou trabalhando, né, esses vídeos que nós estamos fazendo aí, ele faz parte da visão que Deus nos deu e da palavra que Deus nos deu lá no monte nesse dia. Então, é evidente que todos nós passamos por experiência, e temos que ter experiência. Nenhuma pessoa que tenha chamado, que não venha passar por uma experiência como essa. Eu poderia contar outras experiências, né, de Deus, de revelações que Deus nos deu, enfim, mas não cabe agora. Essas três, elas são fundamentais para o meu crescimento espiritual. Principalmente a primeira e a última, porque a primeira, ela me fez me levantar e me envolver com a palavra, e a segunda me fez levantar e projetar os trabalhos para podermos seguir avante. Amém? Eu fico feliz por isso, em poder passar essa experiência para vocês aqui hoje, ok? Eu fico feliz. Espero que seja de bom tamanho para você, também que de ajuda para você também, ok? Vamos lá. Vamos começar então o nosso trabalho? Vamos lá. Você se lembra da primeira vez que perguntou para si mesmo por que da existência do mundo e de você ter nascido? Como mostra o seu Evangelho e suas epístolas, João, a quem Jesus amava, era um profundo pensador que refletia sobre as principais questões da vida. Quando era um rapazinho judeu, é provável que ele sempre estivesse questionando o significado que estava por detrás da vida dos heróis do Primeiro Testamento. Ele provavelmente ficava fascinado com o modo como Deus operou por meio deles e se perguntava se chegaria a ser como eles. Um dia ele ouviu sobre João Batista, que era muito parecido com o profeta Elias. Ele estava certo que Deus estava agindo, depois de ter visto João Batista em ação, de ouvi-lo pregar sobre arrependimento. Bom, fazendo essa leitura aqui, me faz lembrar
exatamente isso, né? Imaginar se um dia eu estaria pregando no púlpito, né? E eu já preguei e a gente prega várias vezes, né? Inclusive, se você quiser que eu pregue na tua igreja, eu já estou liberado por Deus para pregar, entendeu? Então, se você quiser, o meu telefone aí está no meu canal, o link do meu Facebook também está no meu canal. É só você me adicionar aí, me chamar e a gente vai comunicar a direção do ministério onde nós pertencemos e a partir daí nós vamos marcar uma data e estaremos juntos aí para poder pregar a palavra de Deus na sua igreja. Mas eu me lembro quantas vezes, né, eu via pessoas pegando no púlpito e perguntavam, poxa vida, como é que é isso, né? Como é que é isso? E agora, nós estamos vivendo essa experiência aí, graças a Deus. Vamos lá. Aí eu vou apresentar mais uma vez o diagrama para você aí, para que você possa lembrar do nosso trabalho, do diagrama, que são as 7 realidades que nós aprendemos lá no primeiro curso, né, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade. Estamos agora também passando aqui nesse curso também em Missão com Deus. Amém? Vamos lá, número 1. Deus está sempre agindo ao seu redor. João era filho de pessoas razoavelmente abastadas que tinham um negócio de pesca no mar da Galileia, grande o bastante para exigir a ajuda de seus filhos no trabalho. João provavelmente era o irmão mais novo de Tiago. A mãe ambiciosa de João foi uma seguidora de Cristo e ajudou a suprir suas necessidades. Seu filho João provavelmente era muito parecido com ela, determinado e muito ambicioso. João conhecia o sumo sacerdote e possivelmente era o seu parente. Respondendo ao último pedido do seu amigo Jesus, João levou a mãe de Jesus, Maria, para a sua própria casa para cuidar dela e por isso ele tinha uma grande casa suficiente para receber hóspedes. Deus conhece suas fraquezas, independente dela, escolheu você. Não apenas deseja agir ao seu redor, mas também deseja agir em você. Cada um dos 7 personagens da Bíblia, exceto Jesus, tinha defeitos. O fato de Jesus não ter fraqueza torna o seu amor por nós ainda maior. Jesus expressou o amor dele até pelos filhos do trovão e João não tinha um coração tão mole e nem era um indivíduo amoroso, mas Deus estava agindo nele, ao redor dele. É tão bom quando você percebe a ação de Deus na sua vida, como agiu na vida de João, como agiu na minha vida. Eu tenho certeza que também está agindo também na sua vida também. E tudo começa quando Deus começa a agir, quando Deus começa a trabalhar, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava de ajudante de bombeiro hidráulico e às vezes eles furavam umas caixas, né, do banheiro errado e nós tínhamos que furar aquele concreto. E aí eu tinha uma estratégia. Eu escariava em volta, né, devagarzinho, escaneando o concreto, e quando vi que a camada estava já um pouquinho bem abaixo, eu dava apenas, apontava o ponteiro, dava umas 3 pancadas e furava o buraco. Então, para Deus chegar até nós, Ele vai escaneando, Ele vai trabalhando, Ele vai agindo de alguma forma para poder a gente dar por apercebido a presença dele na nossa vida. Segundo lugar, do nosso diagrama, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Sempre vejamos aqui o caso de João. Escute somente aqui. Deus perseguiu João desde o começo. Fez com que João ficasse tão fascinado com a pregação de João Batista a ponto de tornar-se seu discípulo. O interesse de João em ver Deus agindo culminou em um encontro dinâmico com o Filho de Deus. O discípulo de João ouviram-no dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eles experimentaram a glória de Deus quando viram batizar no Rio Jordão, viram a padecer e ao ouvir a voz de Deus dizer: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo". Um encontro inacreditável aconteceu quando Jesus estabeleceu um relacionamento pessoal com João e André. E o primeiro passo que Deus vai sempre fazer conosco é buscar um relacionamento. Esse relacionamento, na verdade, é uma forma de ele ter acesso a nós. Como nós já falamos, ele age ao nosso redor e depois busca um relacionamento que ele vai, de alguma forma, ele vai provocar para que haja esse encontro, né? E a partir desse encontro, aí vamos para a terceira realidade, né? Que é Deus convida você a envolver-se com Ele, sua obra, em uma revelação, com uma revelação de cada vez. Então vejamos aqui que o próprio João, ele mesmo escreveu lá na sua carta, que Jesus falava assim: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também". Então ele via ali um relacionamento bem próximo de Jesus com o Pai. E a partir dali, e a partir desse princípio, ele começou a entender que havia uma coisa muito maior do que simplesmente estar próximo de Jesus. E agora Jesus convida ele, né, para, a partir desse relacionamento, seguir ele, fazer a obra dele, a obra do Mestre, a obra do reino sobre esta terra. Então, nós temos aqui esses princípios, né? Jesus recrutou os pescadores Tiago e João para tornarem-se pescadores de homens. Ele não apenas lhe estava dando peixe, mas iria ensiná-los a pescar. Esta é a lei do discipulado. O discipulado não é você carregar ninguém no colo. O discipulado não é você fazer com que as pessoas fiquem em mercê de você. O discipulado é você ensinar as pessoas a caminharem e essa caminhada fazer com que eles aprendam a viver, não vou falar se a palavra exatamente, literalmente, independente, mas não mais precisando mais que alguém esteja ao lado deles. É o que Jesus estava trabalhando na vida dos discípulos. Eles precisavam disso. Jesus agora estava trabalhando na vida também de João. Aí nós temos o primeiro lugar, ele age ao nosso redor, ele nos convida, ele busca um relacionamento conosco. Terceiro lugar, ele nos convida para poder participar da sua obra. E quarto lugar, agora, ele vai nos dar diretrizes, ele vai nos ensinar, vai falar conosco, né? Deus fala com você a fim de revelar a si mesmo, seus propósitos e seus modos de agir. João e os outros discípulos tiveram o raro privilégio de ouvir Deus falar pelos lábios do seu filho. João também ouviu a voz de Deus no batismo de Jesus, no Monte da Transfiguração, ouviu Deus falar por meio das Escrituras do Primeiro Testamento, sobretudo depois de ouvir Cristo ensinar sobre o cumprimento delas, ouviu falar com ele na oração, principalmente quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Por toda a vida, João experimentou circunstâncias que ecoaram a voz de Deus. Foi repreendido pelo Senhor por ser extremamente zeloso e por estar com motivação errada no coração e desejar que descesse fogo do céu sobre os samaritanos que havia rejeitado a Cristo. Em outra ocasião, Jesus censurou Tiago, João e a mãe dele. Razão com que Deus fala com você é para revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir. É assim que Deus faz conosco. Então, nós temos que prestar atenção. E João era uma pessoa atenciosa, pessoa que se voltava para as palavras, para o ensinamento de Cristo. Isso é de suma importância quando nós valorizamos isso. O problema, infelizmente, em alguns casos, é que as pessoas não valorizam isso mais. O ensinamento hoje, ele é, de alguma forma, uma coisa meio monótona, fora de moda, né? E consequentemente
Vimos aí o reino de Deus não tendo o sucesso que deveria ter. Quinto lugar, né? Ele fala conosco agora, o convite que Deus faz a você para trabalhar com ele, leva a uma rua cheia de buracos de crise na fé. Vamos lá. Você já recebeu um convite que exigisse crer nele e agir imediatamente? João viu isso acontecer quando Cristo chamou para segui-lo pela primeira vez. O Evangelho de Marcos acrescenta um detalhe fascinante sobre esse chamado. E nós temos aqui o capítulo 1, e versículo 16 até o 20 de Marcos, que nos fala sobre o chamado dos 4 primeiros, né, discípulos, que foi André, Pedro, João e Tiago. Esses 4 foram os primeiros que foram chamados. Então, amados, nós vimos aqui a importância, na verdade, que é preciso, e depois que somos chamados, aí vai exigir uma decisão nossa, e que nós chamamos isso de crise na fé. E vai exigir que a gente tome uma decisão exata, pronta, de imediata. Porque para o reino de Deus não existe aquela coisa que eu lembro no capítulo 9, que nós já lemos, que já falamos de alguns vídeos aí, que fala que, deixa primeiramente eu sepultar meu pai, deixa eu primeiramente despedir dos meus parentes, da minha família. Não é isso, o reino de Deus não espera para essas coisas, né? A chamada quando vem, por isso nós temos que sempre estar nos preparando, sempre nos posicionando, sempre estar envolvidos no reino dele, que quando chegar o momento não vai ter como mais. Sexto, é preciso fazer ajustes maiores quando Deus chama você para se juntar-se a ele. Aí, no caso aqui de Tiago e João, no caso de João, né, nós estamos falando sobre ele teve que agora fazer alguns ajustes. E os ajustes de João, na verdade, como ele era uma pessoa muito envolvida com a mãe, talvez seja esse um dos problemas que ele teve. Teve que largar a mãe, e agora o pai teve que se ajustar lá para poder também arrumar pessoas para poder substituí-los ali na pesca, enfim. Então, vimos aqui que não tem jeito, vai nos levar a fazer ajustes. O reino de Deus é isso. Às vezes seguir Jesus custa mais para os outros do que para você. Jesus deu o exemplo de deixar a carpintaria de José para cumprimentar seu pai, a ordenança do seu pai celestial. Deus chama você para um ministério e é provável que seus pais tenham mais dificuldade de separar-se de você do que você em partir. Essa é uma realidade. Eu só li mesmo para você entender essa questão que é muito séria referente ao reino de Deus. Vamos lá, sétima. À medida que você obedece a Deus e cumpre seu propósito por intermédio de você experimenta a sua glória. Como nós já falamos, gradativamente, cada vez que você vai obedecendo a Deus, você vai participando, você vai experimentando a glória de Deus. É o que eu vejo hoje, é por isso que eu falei inicialmente que ter experiência para trabalhar no reino, ela é muito importante, porque ela vai te dar uma estabilidade, né? Vai dar uma estabilidade, porque o que vai te estabilizar no reino? É a certeza, a convicção que Deus existe. E a única forma de nós termos essa convicção é experimentando Ele. Aconteceu comigo. Quantas, eu fosse contar aqui, quantas experiências Deus já fez na minha vida. E eu obedecendo-as, eu fui experimentando a cada dia mais a suprema presença dele na minha vida, né? Então vamos lá. Agora nós vamos partir para o segundo diagrama, né? Que é o diagrama dos marcos. O primeiro diagrama fala das realidades, né? E agora vamos falar dos marcos para o ministério.
Número 1, né? Deus está vendo aí? Agora tá tudo bem, então. Agora amém aqui. Número 1, Deus escolhe você para estar com Ele na missão de reconciliar um mundo perdido. Sabemos que Deus escolheu João bem antes de Cristo tê-lo chamado a juntar-se à missão. Jesus orou por toda a noite antes de pedir aos discípulos que o seguissem. O Pai comunicou ao Filho exatamente que faria parte daquele privilegiado grupo de 12. João foi abençoado por ter sido escolhido para aquele relacionamento. No propósito especial de Deus para ele faria parte do círculo íntimo de Jesus, junto com seu irmão Tiago e João. Então, amados, vejamos aqui que agora ele é escolhido por Deus. Essa palavra escolhido, ela é uma palavra muito gostosa, porque faz com que a gente se sente uma pessoa privilegiada, na verdade. Por exemplo, eu fui escolhido para poder pregar o Evangelho. Quantas vidas, né, já foram discipuladas por mim? Quantos pastores hoje estão em atividades que já passaram pelo meu ministério? Não estou aqui falando isso com vanglória, e nem com orgulho, nem com soberba. Estou falando isso para poder dar glória ao Senhor, que eu fui escolhido para essas coisas. Eu não imaginava que poderia ter, eu fazer essas pequenas coisas. Essas pequenas coisas para mim foi grandes para mim, né? Então, é muito raro hoje alguém sentir esta alegria, né? As pessoas são escolhidas, mas não valorizam a sua escolha, não trabalham em cima disso, né? E não usam de uma forma adequada o chamado e a escolha que Deus os fez, né? Vamos lá. Número 2. Primeiro somos escolhidos, agora Deus chama. Número 2, Deus chama você para si mesmo, para que possa estar em missão com Ele. É bom sempre lembrar que a missão é de Deus. O chamado, na verdade, o chamado de Deus não é uma posição ou um programa, mas uma íntima comunhão com Ele. Não se faz a obra do reino sem que tenha comunhão com Deus. E quando fizer, né, a gente vai pagar um preço muito alto, porque nós participamos da glória de Deus, mas de uma forma irresponsável. E eu lamento por isso. Ok, queridos? Você escolhe o nível de intimidade que você quer ter com Ele. Nós que escolhemos. Qual o nível de intimidade você quer com Deus? Por exemplo, busco um nível X, então vamos trabalhar em cima disso. Agora, é claro que tudo tem um preço, e aí entra aquela questão: estamos dispostos verdadeiramente a pagar esse preço? Então, fica a dica aí. Número 3, depois que Deus escolhe, Deus chama, agora Deus inicia e faz um pacto de promessa e obediência com você. Você já percebeu uma proposta de emprego que era boa demais para ser recusada? Naquele dia memorial em que Jesus chamou João para segui-lo, ele prometeu algo que o dinheiro nenhum poderia comprar, torná-lo pescador de homens. Que coisa gostosa, né? Aí me leva a lembrança quando começamos o trabalho missionário lá em Teófilo Otoni, sem conhecer nada, sem ter experiência nenhuma, sem ter nada de bagagem. Encaramos o desafio e muitas almas naquele lugar foram salvos, e para a glória de Deus a igreja ainda está firme e forte lá, graças a Deus. É assim que Deus faz com a gente, entendeu? É assim que Deus quer fazer com você também. Deus quer fazer. Deus te escolheu, Deus te chamou, e agora Deus está querendo fazer um pacto contigo. Entra nesse contrato com Deus, vai lá, né? É um contrato que, na verdade, né, a garantia, ela não vai estar escrita, mas ela vai estar na boca de Deus. E diz a Bíblia que Deus, quando Ele fala, a sua palavra não volta vazia. Então, amados,
Deus está falando com você hoje, Deus está falando com você para que você desperte, para que você assuma o chamado a qual Ele fez na sua vida. Queridos, Deus, Ele tem um chamado para você, não sabia não? Você fica sabendo agora. Aí depois que Ele escolhe você, depois que Ele chama você, depois que Ele faz um pacto com você, agora Deus, número 4, Deus prepara você para a sua missão. Deixa eu ler aqui uma história aqui muito legal, entendeu? E hoje eu estudando, preparando a matéria, eu lendo isso aqui, a minha oração hoje foi justamente assim, dessa forma aqui: Senhor, dá-me poder, dá-me do teu poder, Senhor, dá-me do teu poder. Agora o detalhe, para que você quer o poder também? Tem muitas pessoas orando para pedindo poder, mas não utiliza o poder de forma adequada. Mas vamos ler a historinha aqui para a gente poder entender aqui. O evangelista Moody estava pregando para grandes multidões quando duas senhoras idosas, por repetidas vezes, disseram: estamos orando por você. Por fim, ele perguntou pelo que elas estavam orando. Elas responderam: estamos orando por você para que receba poder. Moody ficou ofendido por elas terem pensado que ele não estava cheio do Espírito Santo, mas algo em seu espírito fez com que lhes desse atenção. Conversou com elas com um pouco mais e daí começou a buscar ser cheio do Espírito Santo. Poucos dias depois, enquanto descia em uma rua na cidade de Nova York, o Espírito de Deus desceu sobre Moody e revelou-se a ele. Ele disse: foi tão forte a experiência de seu amor que tive que pedir-lhe para retirar de sobre mim a sua mão. Pois depois de experimentar a glória de Deus, Moody foi usado para trazer centenas de milhares para o Senhor, em vez de centenas. Àquela altura, todo o seu ministério foi completamente transformado. A minha vida realmente mudou a partir desse dia também, porque escute somente como é que Deus faz conosco para o degrau do ministério. Primeiro Ele nos dá a visão, isso eu tiro por mim, Ele me deu a visão, depois Ele me envolveu com a glória dele, e depois o espaço um para o outro, elas foram de anos. Por exemplo, da primeira visão eu não tinha nenhum ano de crente. A segunda visão, a segunda experiência que eu passei, já deveria ter uns 5 anos de crente já. Eu já tinha feito missão lá em Flotone, foi depois que eu fiz a missão lá em Minas Gerais, entendeu? A terceira, ela veio mais ou menos mais de 20 anos depois. Veio aproximadamente 20 anos depois. Então, é assim, a gente vai aprendendo gradativamente, a gente vai se envolvendo gradativamente com a glória de Deus, e Deus vai nos preparando para nos revelar a sua glória, e vai nos preparando para isso. O preparo, na verdade, ele é gradativo, repito, ele é gradativo. Ninguém é preparado instantaneamente, automaticamente, não existe isso. Nós já lemos aqui nesse curso sobre missão com Deus, já explicamos sobre isso, só você recapitular os vídeos atrás, as unidades atrás. Nós temos constantemente falado sobre isso, ensinado sobre isso, que nada é feito de uma hora para outra. Eu sou contra alguém que veio do mundo e já está ativo. Não, ele tem que ser preparado. É por isso que está essa desordem em alguns casos aí de algumas igrejas, por causa dessa coisa que só porque a pessoa teve um nome lá fora e agora ele perdeu o nome, não tem mais nome mais. Tem um cantor aí que ele explica sobre isso, que ele era muito famoso e ele é uma pessoa muito humilde, por sinal, e ele mesmo disse que ele passou por um grande processo para ele voltar, e agora ele está usando o talento que ele tinha no mundo para o reino de Deus.
Então, temos que sim nos deixar levar para o preparo, entendeu? Não vem nessa não, tá? Vamos lá. Quinto lugar. Agora, depois que Deus prepara, Ele vai enviar, né? Deus envia, número 5, Deus envia você para onde Ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a missão. João seria enviado aos rejeitados samaritanos a fim de examinar aqueles que haviam crido no Evangelho. Aí veja só, aquele que ele mandou soltar fogo do céu para consumi-los, Deus agora envia ele lá aos samaritanos para poder pregar para eles. Vamos lá? Ele lhes dava mais responsabilidade à medida que eram fiéis das tarefas menores. Então eu faço questão de ler essa frase aqui, porque eu quero deixar um versículo bíblico para você, que talvez eu fale muito sobre isso, mas eu não deixo a passagem bíblica para poder deixar claro. É Mateus 25, Mateus capítulo 25, nós vamos ler o versículo 23, que diz o seguinte, amados: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, essa passagem, na verdade, ela nos dá aqui um entendimento naquilo que nós sempre estamos falando e pregando. Eu gosto muito de pregar sobre isso. Às vezes pessoas querem coisas grandes. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim agora. As minhas gravações aqui, ela é apenas um celular, um celular. Não é nada do que isso, né? Eu não tenho um estúdio, né, para poder fazer a coisa. Eu tenho tentado melhorar, a gente vai melhorar com certeza, mas aí, em primeira instância, eu estou trabalhando o que eu tenho. Eu não vou largar de fazer a obra de Deus, porque eu tenho certeza que o tudo que eu estou fazendo Deus vai honrar de alguma forma, que eu vou ficar impressionado mais tarde. Eu tenho que fazer agora. Aí eu fico esperando as coisas acontecerem para eu fazer. Não, eu vou fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos lá, avante. Então, e Deus vai enviar a gente, sempre enviar a gente em determinado lugar. E esse lugar é o lugar onde melhor Ele vai poder trabalhar conosco. Ele vai poder nos usar nesses lugares. Eu confio em Deus, nesse ministério que Deus nos deu para poder ensinar a palavra, discipular pessoas, que de alguma forma, né, o total, eu não sei quantos vídeos vai ser, quando tem aí no meu canal, mas a gente está trabalhando bastante, né? Muito mesmo. Para quê? Para que as pessoas sejam alimentadas. De alguma forma, Deus vai enviar esse vídeo para determinadas pessoas. Eu não estou preocupado com todas as visualizações, né? Preocupado se vai ter muitas pessoas inscritas no meu canal, se muitas pessoas vão dar ok ou não vão dar ok. Eu não estou preocupado com isso, né? Porque a obra é de Deus. E temos que fazer aquilo que nós temos em mãos. O que eu tenho em mãos é isso, eu vou fazer. Eu posso melhorar? Eu estou trabalhando para isso, para melhorar, em nome de Jesus. E tenho certeza que as coisas vão melhorar mesmo. Vamos lá. Número 6. Mas antes de nós falarmos sobre o número 6, Deus procura para seus amigos pessoas que dependam dele para que, ao enviá-las, ele possa contar com elas para realizar a sua obra. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Eu já ia passar largo por isso. Deus procura pessoas que ele possa contar. Então, amados, se posicione, se apresente. É como diz lá, apresente a Deus como obreiro aprovado,
que não tenha que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então vá lá, se apresente a Deus. Diga como Isaías. Agora é claro, para alguém se apresentar a Deus, precisa se encher da glória dele. Porque é a glória de Deus que vai nos impulsionar a nos apresentar. Então, vamos fazer o seguinte: busque o Senhor, pede ao Senhor poder sobre a sua vida. Mas saiba que esse poder, quando ele derramar, é como diz lá em Atos 1:8, vai ser para testemunhar, é para poder anunciar o Evangelho. Ninguém recebe poder para se apresentar numa igreja e achar que é o super-homem, não. Eu particularmente estou fora dessas pessoas, ok? Então vamos lá, ele está procurando essas pessoas. Vamos lá, número 6. Deus guia você em uma missão. Então, vamos lá. Deus agora vai nos guiar. Ele vai agora nos conduzir à missão. Fique tranquilos, não fique preocupados como é que vai ser feita a missão, aonde vai ser feita e como que vai ser feita. Deus vai guiar. Você já viu, né, uma pessoa que às vezes anda com a lanterninha, né? Deus é praticamente essa lanterninha nossa, né? A gente vai pedindo. Você não está vendo tudo, né? No escuro numa lanterna você não vê uma distância, o que está acima ou mais para frente. Mas Deus é essa lanterninha, deixa que Ele seja essa lanterninha na tua vida, que aí Ele vai te iluminar, até que você, ao dar os seus passos, você consiga chegar ao objetivo dele. Então, quando andamos na luz que Deus nos dá, aí que entra a questão, não é a minha luz, a luz que Deus nos dá, a lanterninha tem que ser Ele, né? Ele vai dar mais ainda e vai guiar você para que Ele possa ser glorificado, ok? Então vamos seguir esse conselho aí. Vamos lá, deixa aqui. João tornou-se um amigo fiel, um discípulo dependente enquanto o Senhor guiava durante toda a sua vida. Associou-se a Pedro, que juntos se tornaram jogadores de uma equipe eficiente quando Deus os conduzia por várias circunstâncias. João estava com Pedro e Tiago no jardim de Getsêmani, quando o Senhor pediu para que orasse pela sua agonia. Por meio da influência de João, Pedro pode entrar no ato no sacerdote quando Cristo foi conduzido ao julgamento. Mas Maria Madalena encontrou os dois quando ocorreu para contar-lhes sobre a ressurreição, o que significa que João continuou a ser amigo de Pedro, mesmo depois da abominável atitude de negar, e ambos correram para a tumba para ver Jesus. Então, vejo ali aquela amizade entre Pedro e João, e mais tarde, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, os dois foram para o templo e curaram aquele paralítico. Deus não espera por perfeição, mas Deus espera por fidelidade, entendeu? Eu vou repetir, Deus não está aqui aguardando perfeição em você, Ele está aguardando em você, o que Ele quer de você, Ele quer de mim é fidelidade, é o que Ele quer, importa isso. Vamos lá, Deus usa você, número 7, Deus usa você para glorificar o seu nome por meio da sua missão. Ao ver o desenvolvimento de João, você não se sente inspirado a esperar ser usado efetivamente no reino de Deus? É fascinante observar que esse jovem, filho do trovão, se transforma em apóstolo de amor. Essa é a transformação, essa é a obra que Deus faz nas nossas vidas, entendeu, queridos? É por isso que a gente tem que estar sempre envolvido, deixando, né, Ele iluminar nossos passos para chegarmos à missão com Ele. Bom, meus amados, nós vamos agora falar sobre algumas coisas interessantes e vamos agora esquecer um pouquinho, vamos deixar de lado um pouquinho a vida de João e vamos falar agora sobre a igreja, a influência da igreja na face da terra. No livro de Apocalipse, na verdade, nós temos ali 7 igrejas que elas
na verdade, elas representam algum de nós, né? Algum de nós. Eu creio que tanto eu como você e todos vocês que estão me vendo aí no vídeo, né, participando desse estudo, você de alguma forma está enquadrado entre essas 7 igrejas. Então, preciso que você entenda isso. Nós vamos ser rápido aqui porque esses tópicos aqui mereciam um estudo, cada um. Mas como o nosso tempo aqui, eu não tenho muita coisa, não posso ficar muito tempo aqui falando, porque nós temos um propósito, né, de tempo, nós temos um princípio aqui e a gente vai obedecer isso aqui, tá ok? Vamos lá, o primeiro deles, Deus diz: para estar em missão comigo, volte ao seu primeiro amor. A história aqui está em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Fala sobre a igreja de Éfeso. Note que há muitas qualidades fortes desta igreja são completamente contrabalançadas pela maior fraqueza, a perda do seu primeiro amor pelo Senhor. Aos 35 anos antes, Paulo havia escrito para elogiar a fé e o amor. Como essa igreja pode se perder com uma única geração? Hoje, o corpo de Cristo sofre a mesma doença. Ele deu a estatística americana, né? Mais de 70% das igrejas dos Estados Unidos estão estagnadas há anos. Se Satanás consegue tentar sua igreja deixar o primeiro amor por Deus, ele alcançou uma vitória. Então está aqui o problema das igrejas hoje. Quer dizer, elas são muito eficientes, elas são muito... O que é o primeiro amor? O primeiro amor é a essência do Espírito. É o poder do Espírito Santo que foi derramado quando a gente se converteu e uma demonstração ali no dia de Pentecostes. Então, amados, quando a gente perde essa essência, a gente perde todo o sentido da evangelização. O que faz a igreja hoje não evangelizar? É exatamente porque ela perdeu a essência. Ela não é mais eficiente, ela não é mais brigadora, aí começa a vir as vergonhas. Eu não vou fazer isso porque eu vou me aparecer, eu não quero, o meu vizinho vai me ver fazendo isso, fazendo aquilo. Quer dizer, então eu me lembro que quando a igreja ela vivia o primeiro amor, ela ia para as ruas, ia para as praças. Hoje não se vê exatamente quase nada disso mais. A igreja não tem mais aquela força, se estagnaram, ficaram presas dentro do templo, dentro de 4 paredes. Aí aquilo que nós falamos aqui um dos vídeos lá em evangelismo de oração, como alguns movimentos que criaram, esses movimentos também levaram a igreja a essa estagnação. Pararam a igreja, parou, não funciona mais. Hoje é coach para cá, autoajuda para cá, e começou a entrar nesse negócio de autoajuda. Os crentes os pastores começaram a pregar para crentes, porque os crentes estão tudo ruim, tudo doente, sem amor, sem vida. Em vez da igreja, em vez de nossos cultos sermos apenas uma espécie de reunião de adoração para nos preparar para ir para o campo, hoje virou um culto de necessitados, aonde dizem que é o hospital de Deus, e usar essas pessoas do hospital de Deus e vão lá para o hospital e vão se melhorar para poder ir para casas. Não vão para a igreja mais para adorar, vão para a igreja para buscar uma palavra de cura. Não que isso seja errado, não estou falando que isso seja errado, estou falando que é assim que está a igreja hoje. Ela não vive mais em função de uma evangelização. Estão presos, os pastores estão presos dentro da igreja por conta disso. Estão pregando para crente. Eu, particularmente, me cansei disso. De viver em função de pregar para crente. E parece que não melhora. Vai viver a vida todinha assim, parece. Então,
primeiro amor, queridos. E como é que a gente vai se livrar disso? Primeiramente, tem que lembrar da onde originou isso. Onde foi que eu perdi o primeiro amor? Então, eu me lembrei. Então, o texto aqui nos ensina o quê? Arrependa-te dos seus maus e vamos seguir. Amém? Pena que a gente não pode falar muito sobre isso, né? Vamos lá, número 2. Deus diz: para estar em missão comigo, permaneça fiel até a morte. Aí agora vamos falar sobre a igreja em Esmirna, capítulo 2, versículo 8 a 11. A igreja de Esmirna enfrentou sofrimentos vindo de todos os lados. Seus membros sofreram aflições, pobrezas, bem como calúnias, perseguição, mas Cristo considerou-os como sendo ricos em tais circunstâncias por causa da fidelidade em meio às mais duras provações. Eles ganhariam a coroa da vida. Também prometeu que todos que vencerem, que eles não enfrentariam a dor da segunda morte, que separaria para sempre de Deus. Muitos países e igrejas, muitos cristãos e igrejas nos países do terceiro mundo enfrentam hoje perseguição. Então, é natural a perseguição. E a promessa aqui é para vivermos fiéis em meio às provações, permanecer fiel. O que hoje, às vezes, tem levado a gente, muitos de nós, às vezes, nos afrouxar, evangelisticamente falando, é exatamente essas questões todas, a perseguição, as lutas, os problemas do dia a dia. Isso não pode nos parar nunca. Vamos permanecer fiel àquilo que a qual Deus nos disse na sua bela e divina palavra. Ok? Vamos continuar? Número 4 agora. Ou melhor, número 3, né? A terceira igreja. Deus diz: para estar em missão comigo, você deve ser puro na doutrina e na vida. Pérgamo, na verdade, é a igreja a qual estamos falando aqui. É Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. A igreja de Pérgamo, ela se deixou levar pela heresia. O que é heresia? Heresia é quando doutrinas ela não condiz, né, de forma contextual e exata da palavra de Deus. Aí tudo que é fora essa palavra aqui, o que é ensinado nessa palavra, ela vira uma heresia. E aí começa a dizer que a igreja fulana é herética, mas na final, os que dizem evangélicos, os ditos evangélicos, estão também sendo heréticos. Por quê? Estão criando, sabe, esse sistema de cultos que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Eu sempre bato na tecla sobre isso, porque é importante que nós combatemos contra isso. É que só mencionamos de campanha de 7 disso, campanha de 7 daquilo, e começa essa coisa de ficar preso à campanha. E, irmãos, não dá para entender da onde eles tiram isso da palavra. Aí começa mais Naamã, esquece Naamã, é uma coisa totalmente fora. Tem nada a ver com o contexto do que eles estão ensinando aqui. Jesus nunca fez campanha, entendeu, irmãos? Nunca fez campanha. Ele é uma pessoa que pregava naturalmente. Então, temos que tomar cuidado que às vezes aqui que nós chamamos a igreja A ou B de herética, mas somos heréticos também, utilizando esses sistemas. Tomar cuidado. E isso tem dado uma legalidade imensa para o diabo. Número 4 agora. Agora vamos falar sobre a igreja de Tiatira, né? Primeiro, Deus diz: para estar na missão comigo, deixe de tolerar a imoralidade sexual. A igreja de Tiatira, capítulo 12, versículo 18 a 29. Por quê? Hoje, dentro das igrejas, está um caminhão de imoralidade. Eu não quero aqui mencionar
Qual é o tipo de imoralidade? Eu acho que imoralidade também vale muito para aquilo que você vê na Bíblia. O que é? Isso está na Bíblia, é isso? Não está na Bíblia. A Bíblia é a favor desse tipo de atitude, de condutas. Então, temos que avaliar isso aí. Então, a igreja de Tiatira é a igreja que estava se envolvendo com a questão de imoralidade. A imoralidade. Então, temos que tomar esse cuidado para não deixarmos levar por essas questões. Entendeu, amados? Me perdoe eu fazer muito resumo aqui sobre isso, porque não tem como você falar de uma forma aberta sobre essas igrejas. Mas prometo que a gente vai providenciar isso. Número 5. Deus diz, para estar em missão comigo, você precisa vigiar. Vigiar, igreja de Sardes. O que é vigilância? Vigilância é você prever o mal, né? Quando a gente não tem algo chamado prevenção, que nós assim podemos chamar, a gente não previne o que vai acontecer, e para poder ter uma prevenção você precisa ter uma certa dinâmica nos seus olhares, nas suas observações. E por outro lado, precisa também conhecer os conceitos bíblicos para você saber que aquilo não é de Deus. E se as coisas estão acontecendo, então você pode muito bem, ao prever isso, você pode já eliminar isso. É como diz a Bíblia é bem clara: fugir da aparência do mal. Então, nós podemos fazer isso, ok? A sua igreja pode ser como a igreja de Sardes, cheia de atividades, de programas, mas sem poder espiritual. Muitas igrejas no corpo de Cristo tentam fazer a obra pela sua própria força. Quando Cristo amava a sua igreja em Sardes e desejava vê-la restaurada a sua vitalidade anterior. Aquilo que só poderia acontecer a seus membros aquilo só poderia acontecer se seus membros buscassem despertamento espiritual por meio da oração. 4 passos para seguir a chave do reavivamento. Vamos ver quais são eles. Primeiro passo: o Espírito Santo convence você dos seus pecados. Isso acontece quando você verdadeiramente ouve a Deus enquanto Ele julga o seu relacionamento com Ele. Significa significa mais do que ler a Bíblia, ou ouvir sermões. Significa ouvir Deus falar com você e chamá-lo, deixar os parâmetros que você estabeleceu fora dele, viu? Então aqui está o Espírito Santo constantemente convencendo-nos do nosso pecado. Segundo, você experimenta a contrição por seus pecados, que leva a arrepender-se e voltar-se para Deus. Isso também é uma das chaves do reavivamento. Terceira, você confessa seus pecados a Deus de acordo com a sua direção e aos outros. Normalmente, Ele os convence de relacionamentos destruídos e ações pecaminosas, enquanto mostra o pecado mais profundo do que de um relacionamento quebrado, do que da desobediência. Isso quando você confessa os pecados. Mas para confessar pecado, você tem que reconhecer pecado. E muitas das vezes, pessoas, ele não larga, não entra por esse sistema, não pega essa chave de se reavivar com Deus, é porque ele não lembra do pecado. E como é que você vai confessar uma coisa? E como é que você vai lembrar do pecado? Quando você recebe a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque a questão ou é o Espírito Santo ou o pecado. Um dos dois vão ter que ficar aí, ok? Mas não pode ficar os dois. E última chave: você é purificado dos seus pecados por meio do sangue de Jesus. Amém? Vamos lá. Sexta igreja. Deus diz:
Para estar em missão comigo, você precisa entrar pela porta aberta. A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja chamada do amor fraternal. A igreja que mais estava enquadrada dentro do sistema que Deus deseja de nós. A igreja que amava, a igreja avivada, a igreja que se envolvia, a igreja que estava sempre em comunhão uns com os outros. Amém? Vamos lá, para a última agora. Deus diz, para estar em comissão comigo, você precisa deixar, ou melhor, você precisa me deixar entrar. Igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14 a 22. Jesus, ele fala aqui, eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu cearei com você. Aleluia, né? Glória a Deus. Vamos terminar então? Vamos falar aqui sobre a glória de Deus? E para terminar. A eternidade revela a consumação da missão de Deus por meio do seu povo obediente. Começou com Abraão e hoje está em nossas mãos a continuidade da obra, da missão de Deus sobre essa terra. Segundo, Deus está cumprindo sua missão por meio do seu povo. Deus não vai usar nada que não seja você e eu e nós para poder realizar a missão dele. Tá ok? Número 3. A eternidade é o cumprimento do plano eterno de Deus. Irmãos, eu fico pensando quantas pessoas estão perdendo a oportunidade e, sabe, de viver a eternidade com Deus. Mas a eternidade dos planos mesmo de Deus, não da eternidade sem Deus. Esse é um assunto escatológico. Não vou mexer com isso agora não, nem adianta. Quarto, todos os povos adorarão a Deus e irão dar-lhe toda a glória. Em breve, todos estaremos no céu, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E todos nós estamos aguardando isso. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que você fique entre missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Vai lá, se envolva com o Senhor. Aguarde, se prepare, aceite as propostas de Deus sobre a sua vida. Não seja resistente, não seja desobediente. Ao contrário, se envolva com Ele. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará em teu respeito, em favor de muitas pessoas que estão aí perdidas nesse mundo. Quem sabe dependendo da sua atuação, do seu despertamento para isso acontecer. Estamos trabalhando, amados. Essa é a certeza que nós temos. Estamos trabalhando, estamos orando, para que Deus possa nos envolver mais e mais no seu reino. Eu quero louvar o Senhor por isso, quero agradecer ao Senhor por tudo que tem feito ao meu favor. Mais uma obra, né? Está aqui, ó, terminada. Eu louvo a Deus por isso tudo. Eu quero orar, agradecer ao Senhor por isso. Queria que você me ajudasse nesse trabalho de oração aqui agora. Pai, eu te louvo, Deus querido, por ter nos dado a oportunidade de podermos dar continuidade ao Teu reino e mais uma vez terminarmos uma obra. Hoje estamos terminando a obra em missão com Deus. Peço-lhe, Deus, que abençoe as pessoas que a qual estão envolvidas nesse estudo, que estão aí, alunos, que estão aprendendo a cada dia deles, por conta desse estudo. Abençoa-os, ó Pai, de uma forma especial. Eu te agradeço, te oro, no nome do Senhor Jesus Cristo, e te agradeço. Amém. Eu quero agora, terminar esse vídeo e vamos botar um louvor aí, bem bonitinho, para que você possa louvar o nome do Senhor, ok? Deus te abençoe. Antes de tudo, quero dizer para você que
o céu é o teu limite e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for e que o amor de Deus Pai, a graça do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida para todo sempre. Amém. Aleluia. Toda a glória seja dada ao Senhor. Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Aleluia. Aceita o chamado de Deus na sua vida. Andamos em missão com Ele. Aleluia. Leva-me aos tua glória, oh, oh. Leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva, leva aos oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Dê-me teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Aleluia. Receba o chamado de Deus para a sua vida hoje. Não rejeite o chamado do Senhor. Glória a Deus.